Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem todos bem. Vocês estão agora no canal da Semente Estelar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Diana, e para quem já é costume acompanhar o canal, a minha gratidão pela vossa conexão. Energia de troca, coloquem o like, a partilha do vídeo se puderem e deixem o vosso comentário. Para quem é novo, se gostar da tiragem, não vá embora sem deixar a sua inscrição no canal para poder receber as próximas notificações das próximas tiragens. Bora lá para mais uma tiragem coletiva e eu trago desta vez algumas verdades desse ser amado que vocês vão mentalizar relativamente a vocês consoantes. Vamos ver o que é que podemos revelar aqui no tarot e no baralho cigano em relação a verdades relativamente a esse ser amado, a essa pessoa especial. Eu tenho aqui duas opções de escolha. A primeira opção temos a caravela, a primeira consulta a caravela e a segunda consulta a vela. Eu vou baixar um pouco a câmera para poderem visualizar as opções. Se precisarem de mais tempo, façam uma pausa no vídeo para escolherem com mais calma. Portanto, consulta 1 a caravela, consulta 2 a vela. Se precisarem de mais tempo, pausem o vídeo e eu vou começar por quem escolheu a primeira opção da caravela. Portanto, vamos ver aqui as verdades relativamente a esse ser amado. O que é que o tarot tem para revelar? O que é que a espiritualidade tem a mostrar em relação a essa pessoa que vocês estão a mentalizar? A pessoa especial, a pessoa que preenche o vosso coração e os vossos pensamentos. É uma tiragem coletiva, temos milhares de energias. Portanto, saibam adaptar à vossa situação, sendo que entre 60% a 80% deve bater com a vossa situação. Temos o arcano maior do mundo. O arcano maior do mundo é das cartas mais positivas de todos os arcanos do tarot, ok? Dá-me aqui a sensação que provavelmente vocês já viveram uma jornada ao lado dessa pessoa, já passaram por altos e baixos, por momentos alegres, por momentos tristes, por uniões e por rupturas, ou no mínimo dos mínimos que essa pessoa está a querer finalizar um ciclo na vida dele ou dela e que até já se esteja aqui a querer permitir ao novo, não é? É alguém que poderá querer finalizar determinadas situações na vida dele ou dela para se permitir a um novo ciclo, a surpresas, a novidades. Pode significar a vontade de querer terminar um afastamento, pode. Ok? Visto que temos aqui no canal vários casos de afastamento. Pode significar também uma pessoa que às vezes acha-se um pouco demais, não é? Não será para todo mundo, mas para uma boa fatia, podem ter aí um ser amado que tem uma tendência de às vezes achar-se a última bolacha do pacote, não é? E pensar que tem que ser o outro a fazer por onde, que tem que ser ele a ser bajulado, portanto, poderá fazer sentido para grande parte dos casos. Mas, regra geral, é alguém que quer aqui um novo ciclo, uma energia mais leve. E é alguém que está arrependido de alguma coisa. Já consigo ver isso aqui pelas cartas que estou a dispor. Portanto, temos o ermita, o 5 de copas, o 3 de paus, o arcano da lua, o 6 de paus, o cavaleiro de espadas, a rainha de espadas, cavaleiro de espadas, rainha de espadas e a roda da fortuna. Eu creio que na totalidade vocês estão aí separados, afastados ou no mínimo dos mínimos com uma distância emocional muito grande. Vocês, aparece aqui um cavaleiro de espadas e uma rainha de espadas. Vocês estão numa energia muito racional um com o outro. E aqui vem-me muito
vocês consoantes representados por uma rainha de espadas, que ficaram racionais a colocar os vossos limites em relação a essa pessoa. Talvez vocês já se tenham doado muito e não receberam em troca. Eu sinto aqui que a pessoa, o ser amado que vocês mentalizaram, não deixou a vossa relação fluir de uma forma dinâmica, de uma forma profunda, não é? Há aqui situações que estão no oculto. Dá a ideia que vocês não conseguem chegar a essa pessoa a fundo, na totalidade. Nem a nível de emocional, nem a nível de saberem a vida dele. Há aqui situações da vida dele ou dela que vocês não têm conhecimento, porque ele tem uma tendência a ser fechado, a não revelar. E há uma pessoa, um ser amado, que até ao dia de hoje poderia ter deixado a desejar, ter ficado muito em cima do muro, não é? Uma pessoa muito instável de idas e vindas, que nunca ofertou uma estabilidade nesse relacionamento. Uma pessoa mais fria e mais racional, mas para além disso, que não ofertou estabilidade. Vocês sentiram que a pessoa poderia vir e tanto vinha como voltava a ir. Então vocês oscilaram muito emocionalmente com a incerteza que essa pessoa proporcionava nesse relacionamento, nas vossas vidas. Foi uma falta de completude. A carta do mundo é uma carta de muita plenitude. E aqui vem uma sensação, juntamente com o arcano da lua e da roda da fortuna, que essa plenitude no vosso relacionamento não existiu porque a pessoa não permitiu. É uma pessoa que pode esconder situações na vida particular dele ou dela, e é uma pessoa que tem uma dificuldade muito grande em ser aberto ou aberta. Vocês podem neste momento carregar uma mágoa, um ressentimento por tamanha instabilidade que aguentaram ao longo do tempo por parte dessa pessoa. Podemos estar a falar de um ser amado orgulhoso, não é? Já tinha dito ali, com a energia do arcano do mundo, juntamente com o 6 de paus, pode ser uma pessoa que às vezes tem uma tendência de garantir demais o vosso sentimento, ou então vocês deram aso para que isso acontecesse, não é? A pessoa a achar-se ali a última bolacha do pacote, a garantir que vocês iam estar aí por tempo indefinido, a aguentar as idas e vindas dele ou dela, mas que não foi bem assim, porque vocês aqui já estão a impor limites, já estão a querer fazer cortes, não é? Mesmo continuando a gostar dessa pessoa, já estão a querer dar o basta. E reparem que o cavaleiro e a rainha, cada um leva a sua espada e estão de costas voltadas, não é? Ele a teimar na insistência dele, na teimosia dele, com a espada em riste, numa energia muito racional, e vocês a parar de correr atrás, a virar as costas e a colocar a vossa espada também em riste. Então podemos mesmo ter aqui, de certeza absoluta, um afastamento, porque vocês deixaram de correr atrás, não é? Então há necessidade, não é, dessa pessoa ter a capacidade de se moldar mais à relação, ter a capacidade de perceber que o relacionamento tem que ser uma via de mão dupla e que não pode ser apenas um dos lados a fazer por onde, não é? E está numa energia muito reflexiva, não é? O ermita é uma solitude, até mesmo uma solidão, essa pessoa a sentir-se sozinha, mas com os pensamentos muito ativos, a pensar em vocês consoantes e no vosso relacionamento constantemente, a buscar um amadurecimento e a tentar encontrar respostas. Se for alguém que esteja num outro relacionamento, ou que até mesmo tenha ocultado esse relacionamento que ele mantém de vocês consoantes, não é? É alguém que não está feliz, é alguém que vive num arrependimento. Ou então se escolheu priorizar outra área da vida. Não quer dizer que seja necessariamente uma outra pessoa.
nós temos aqui uma energia de tristeza, não é? Perante a teimosia do cavaleiro de espadas e a frieza, se ele alguma vez pensou, não é, que agir de acordo com o egocentrismo dele e o individualismo, achou que poderia seguir aquele caminho egocêntrico e esquecer facilmente o sentimento que tinha por vocês, foi alguém que se enganou, porque eu vejo aqui uma pessoa que não consegue desconectar, apesar de toda esta teimosia, e que nos momentos de solidão, mesmo que esteja acompanhado, é uma pessoa que se sente sozinho, pensa constantemente em vocês e que tem aqui um arrependimento. Ou que pode vir a alcançar um arrependimento com o tempo. É alguém que está a chorar sobre o leite derramado e que precisa de amadurecer para tentar perceber que basta uma mudança de atitude por parte dele ou dela, basta ter a coragem de fazer alguns cortes, pode ser o corte do próprio orgulho, do próprio egoísmo, o corte de algum tipo de pensamento muito limitador, não é? Às vezes a pessoa tem um pensamento muito inflexível de que deve agir de determinada forma nos relacionamentos ou de encarar os próprios relacionamentos e teima em agir daquele modo e depois provoca precisamente a instabilidade. Porque foi alguém que deixou a desejar e que vocês hoje em dia não colocam, não depositam a vossa confiança total nessa pessoa. E têm dúvidas, apesar de gostarem, têm dúvidas se realmente ele ou ela é o ideal para os vossos caminhos. Apesar de tanto um como o outro sentirem que fazem parte do destino um do outro. E temos aqui realmente energia de destino. Podemos ter até para alguma percentagem de casais um relacionamento kármico, não é? Existe muita conexão, existe a pessoa a tentar, não de uma maneira racional, porque ele é muito racional, mas de uma forma intuitiva, a própria intuição da pessoa diz que deve remendar algo que ele próprio estragou ou que não permitiu que acontecesse. Não é? A alma dessa pessoa avisa que ele deve de remendar algo, que ele deve talvez até de esclarecer algo que está mal entendido, ou que deve até mesmo de revelar alguma coisa a respeito dele próprio ou a respeito da vida dele. E que por vocês sentirem uma grande teimosia e uma grande resistência por parte dessa pessoa em não revelar ou em não ser aberto, vocês acabaram também por dizer basta e por virar as costas a esse cavaleiro, porque vocês são mais maduros ou maduras emocionalmente. Não é? E essa pessoa é um pouco mais imatura. Pode ser uma pessoa mais nova em termos de idade, mas para a grande maioria dos casos é uma pessoa mais imatura e que tem ali uma teimosia em insistir, não é? Em comportamentos um pouco individualistas, em não partilhar. Há uma dificuldade na partilha da vida, na partilha do sentimento, em ser uma pessoa mais flexível e mais verdadeira no sentido de demonstrar o que verdadeiramente sente. Mas depois ele arrepende-se, ele chora no leite derramado em segredo, porque não revela esse arrependimento. Mesmo que vocês me digam, Diana, ele é extremamente ogro, insensível, ele sai com os amigos à noite todos os finais de semana. Meus amores, até pode ser verdade, mas no interior da pessoa existe uma tristeza, existe uma falta, existe um arrependimento, uma instabilidade emocional, porque não se sente bem com ele próprio, com a situação atual que ele mesmo provocou no vosso relacionamento. Então, na mesma medida em que se afastou, ele vai querer voltar porque ele vibra uma união com vocês.
com o tempo, porque é uma pessoa lenta, é uma pessoa que tem que ficar mais preparada. Então, seja lá o que ele escolheu, seja outro relacionamento, seja uma carreira, seja uma vida de solteiro, adaptem ao que fizer mais sentido. Ele vibra uma mudança de direção. Ele está a tentar encontrar orientação, mas é alguém que neste momento não sabe o que fazer. Está na dúvida sobre qual atitude tomar, sobre os cortes que ele tem que fazer na vida. Reparem aqui na foice e no cavaleiro com a espada para cortar. Então é uma pessoa que tem que fazer cortes. Corte do orgulho, é uma pessoa orgulhosa. Cortes para alguns casos de uma terceira pessoa que está na vida dele e que ele não pode tomar atitude enquanto essa pessoa permanecer. Pode ser uma terceira pessoa a nível de relacionamento ou então alguém, uma energia mais para o feminino, tá bom? Que faça parte, não é? E que tenha alguma influência na sua vida particular. Até mesmo influência a nível financeiro. Mas que com o tempo, por muito inconsequente que ele tenha sido, ele está a dar valor àquilo que não deu valor no passado. Porque foi uma pessoa confusa. Foi uma pessoa que, apesar de ter sentimento, ele não foi objetivo. Ele não tomou atitude em função da aliança, da união que ele gostaria de ter com vocês. Se estiver num relacionamento, é alguém que temporariamente se sente impotente para poder resolver a situação e que já sentiu da vossa parte vocês a empoderarem-se mais, a dizer basta e a valorizarem-se mais acima de tudo, a pararem de correr tanto atrás, a pararem de encher tanto a bola a essa pessoa. E reparem que aqui, depois do arcano da Lua, nós temos a carta do Sol. A Lua remete a situações que estão no oculto, a coisas que estão escondidas, até mesmo para alguns casos remete a alguma mentira. Mas depois o Sol fala da verdade a vir à tona, do esclarecimento. Então é alguém que pensa muito em esclarecer com vocês alguma coisa que ficou mal entendida ou alguma coisa que nunca foi revelada. Pode ser o próprio sentimento dele que nunca foi transmitido e revelado? Pode. Mas também pode ser alguma verdade da vida dele que vocês ainda desconheçam. Pode ser essa pessoa a querer transmitir e que, se tivesse coragem, ele ou ela diria que não pode neste momento tomar atitude, porque antes de tomar atitude ele tem que cortar uma situação na vida dele, que tem que cortar uma pessoa da vida dele, ou alguma influência? Pode. E essa influência na vida dele, quer seja a nível de relacionamento amoroso ou outra influência qualquer, o que pode estar a travar esse corte é algo relacionado com o financeiro. Então é alguém que tem de tentar perceber, e o Cavaleiro de Espadas, ele tenta resolver, como é que pode resolver esse imbróglio. E essa solução, ela virá com o tempo, ok? É uma pessoa que quer agir, mas que ainda não encontrou a solução, portanto ainda não está pronta. E enquanto não existe essa prontidão, a pessoa carrega ao longo do tempo um peso, um arrependimento por ter provocado o afastamento ou por não ter permitido que a vossa relação aprofundasse e por ter escondido algo da vida dele ou dela no sentido particular e também escondido o sentimento, ok? Para muitos casos podemos ter aqui distância geográfica, mas alguém que pensa seriamente com o tempo vir ao vosso encontro, mas que tem que resolver algo. Pode ser alguém também em termos de personalidade com um jeitinho um pouco difícil e teimoso e que vai insistindo em ter determinados comportamentos que não agregam,
que não acrescentam para a vossa união, mas que com esta energia de amadurecimento do ermita, ele vai acabar por amadurecer no sentido de perceber que realmente tem que partir dele ou dela uma mudança de atitude. É uma pessoa rápida? Não, é uma pessoa lenta. E também determinadas influências ao seu redor podem provocar a lentidão da situação, tá bom? Para um pequeno grupo, podemos ter aqui alguém que tem uma influência na vida dele, que até mesmo fez algum tipo de manipulação energética. Claro que a magia não é vitalícia, a magia não dura para sempre, mas para alguns casos podemos ter esse tipo de situações que foram feitas no oculto e que passam por manipulação energética. Se esta pessoa estiver com outra pessoa, o relacionamento é extremamente frio. Já está cada um para um lado, não é? Diferente, de costas voltadas. O corte já foi feito e a relação ainda se mantém apenas por motivos financeiros ou por influência de manipulação energética, tá bom? O arcano do mundo por si só revela a pessoa a querer o novo e a querer finalizar aquilo que é velho, aquilo que desgasta, aquilo que já não acrescenta mais na vida dele, a querer fazer esses cortes. Apenas tem de encontrar o meio e a solução, a chave certa para poder fazer esses cortes. É alguém que tem medo de vos perder definitivamente, porque vocês já disseram o basta. Já poderiam até ter tido uma conversa direta com essa pessoa a dizer que chegaram ao vosso limite e que não aceitam menos daquilo que merecem. E portanto ele começar a sentir que começa a correr um risco sério de vos perder. Tá bom? Ó, a paixão, a cartinha da paixão que fala em deixar que o coração e a alma vivam esta paixão com alegria. Portanto, é esta clareza mental que este cavaleiro de espadas está a ter com o tempo, não é? Que é alguém muito apaixonado e que tem muito desejo a nível físico por vocês, mas que também tem sentimento verdadeiro, porque o Sol fala do sentimento e a carta do valer a pena esperar. É uma situação lenta, mas que no fim, se vocês tiverem paciência e o vosso livre-arbítrio quiser esperar por essa pessoa, é algo que vai valer a pena, porque a pessoa vai acabar por fazer as mudanças e permitir-se viver este amor, não é? Este novo amor. Mesmo que seja alguém com quem já tiveram um relacionamento, é uma renovação nesse amor. E se nunca tiveram uma relação com essa pessoa, que nunca conseguiram entrar fundo, chegar, têm a sensação que nunca chegaram profundo na alma dessa pessoa, por essa pessoa ser muito fechada e ocultar coisas da vida dele ou dela, é alguém que se vai permitir sim aí ao novo. Vocês podem ter aí a sensação que a pessoa não gosta e que não está nem aí, não é? Existe aqui um engano, uma máscara. A pessoa pode dar a transparecer com aquele jeitinho frio do cavaleiro de espadas, que está nem aí para vocês, que não procura, que não quer saber, uma sensação errada de quem já esqueceu, mas que não é verdade. A pessoa ainda pensa insistentemente na vossa conexão, inclusive tem um arrependimento escondido e quer fazer mudanças de ciclo na vida dele ou dela, ok? Tem aqui uma tendência com o tempo de vir a permitir-se uma oportunidade no vosso relacionamento e realmente vale a pena esperar porque tudo está a acontecer no tempo da espiritualidade. Talvez o tempo de cada um de vocês conseguir retirar a lição certa, porque temos aqui situação de destino e até para alguns casos relacionamento kármico, embora seja para uma minoria, ok? E portanto há determinados aprendizados que o próprio afastamento e o próprio desafio está englobado para conseguirem tirar essas lições que são importantes para o vosso amadurecimento a nível individual de cada um. Tá bom? Então, no tempo da espiritualidade, que não é o nosso tempo,
esta pessoa vai acabar por resolver essas questões, tanto a nível interior, principalmente na quebra do orgulho, como também no entorno da sua vida em geral, e tem uma energia muito favorável de se permitir ao novo no vosso relacionamento. Tá bom? Portanto, estas foram as verdades para quem escolheu aqui a consulta número 1 da caravela. Escrevam aí nos comentários se realmente bateu, pelo menos entre 70% a 80% com a vossa situação em relação a esse ser amado. Se é novo aqui no canal e se identificou, inscreva-se no canal para poder receber as próximas notificações, coloquem o like, o comentário e a partilha do vídeo. Vamos agora passar para a segunda consulta de quem escolheu aqui a opção da consulta da vela. Portanto, vamos ver quais as verdades desse ser amado em relação a vocês consoantes. O que é que a espiritualidade tem para revelar? Firmem o pensamento nele ou nela. E vamos então perceber o que é que podemos dizer de relevante. O vídeo é temporal e é válido no momento em que o encontrarem e o abrirem. Temos aqui milhares de energias, portanto é natural que não bata tudo a 100%. Tentem adaptar e aquilo que não bater, agradeçam e soltem para o universo. A carta do arcano maior do Papa, o Hierofante. Então esta carta por si só indica-me que a alma, o eu interior dessa pessoa, vibra a união com vocês consoantes. Ele vibra, mesmo que estejam afastados, ele vibra uma união e não uma separação. Por muito que a situação esteja confusa, por muitas dúvidas que existam, que eu acredito que existam, porquê? Porque o Papa também traz a intransigência. Uma pessoa que pode ser um pouco inflexível na forma de pensar, um pouco marrenta, um pouco teimosa, que insiste em pensar daquele jeito e em agir daquela forma, mesmo que já tenha visto que não é a solução, não é? Ou porque foi educado nesse sistema e tem uma grande dificuldade de cortar certos padrões mentais e limitadores, não é? E vocês sentirem que existe uma certa rigidez por parte dessa pessoa. Um pensamento muito bicudo, muito marrento e que muitas vezes podem entrar em confronto, em conflito, ok? Então, por muito desafiante que esteja a vossa relação neste momento, ou até mesmo que estejam separados, saibam que a pessoa vibra uma união e não uma separação. As corujas, o jardim, a foice, a bússola, a carta do homem, que representa a pessoa que mentalizaram, a aliança, as nuvens e a casa. Então eu desta vez fiz ao contrário, comecei com o baralho cigano. Na primeira tiragem eu comecei com o tarot, mas vai dar exatamente ao mesmo, porque vou colocar os dois decks. Então, o que é que eu posso ver aqui, meus amores? Como eu já tinha explicado, é alguém que vibra a união, mas é alguém, lá está, tem aqui um pensamento limitador que pode até mesmo ser uma falta de confiança nele próprio, mesmo que seja alguém que não demonstre essa falta de autoconfiança, porque há aqui a necessidade de cortar um medo. Há necessidade de cortar uma instabilidade que essa instabilidade é causada, sobretudo, por um medo interior dessa pessoa. E muitas vezes a pessoa pode ser muito racional e vocês podem ter a sensação que ele ou ela se prioriza, se coloca em primeiro lugar, até mesmo que é egoísta
Mas saibam que esse tipo de comportamento é uma muralha, é uma carapaça que ele usa para esconder uma falta de confiança nele próprio. Porque o que é que ele ou ela pensa? Ele pensa, e com o passar do tempo até está a atingir aqui uma maior sabedoria para poder encarar a vossa relação por um outro ângulo, ele pensa em permitir-se a outros voos dentro do vosso relacionamento. Ele pensa em comunicar. Então, se neste momento a pessoa está sem comunicação, até mesmo tiveram aí um corte, pararam de se encontrar, pararam de comunicar, ou se estão numa relação com essa pessoa e sentem que a pessoa ficou mais distante, de uma forma até marrenta, teimosa, bicuda por insistir que ele é que tem a razão, porque eu vejo uma pessoa muito racional, não é? E que se prioriza ou que dá a entender que se coloca em primeiro lugar. Saibam que esta pessoa pensa muito, ainda que seja um pouco lenta, em comunicar, em ter um diálogo de uma forma mais madura. Ok? É alguém que vibra, por muito confusa que seja a situação, é alguém que vibra uma união, uma aliança. Isto aqui, o Papa com a aliança, fala-me de casamento, fala-me de relação séria, de compromisso, não é? Um compromisso com papel passado, ou se não for de papel passado, uma união séria, não é? Portanto, mesmo que vocês me digam, Diana, ele aparece e desaparece, ele não me dá estabilidade na vida, ele coloca a minha cabeça cheia de dúvidas, não é? Vocês neste momento podem ter dúvidas e estarem confusos relativamente a essa pessoa por ele não ser uma pessoa clara. Alguns de vocês pensam mesmo em cortar essa pessoa definitivamente dos vossos caminhos porque está a provocar muita instabilidade. Vocês não conseguem ver o caminho à frente ao lado dessa pessoa, mas saibam que o eu interior dele ou dela vibra uma união. E uma união que não é para brincar, é de comprometimento sério. Então, se já estão num casamento ou numa relação com essa pessoa, ele não pensa em desistir. Ele pensa em cortar o medo interno, a confusão, a instabilidade, estas nuvens carregadas, porque é alguém que quer mudar de direção para vos transmitir mais segurança. Para alguns casos, não é? Essa pessoa pode estar num outro relacionamento. Estar num outro relacionamento que ele já pensa em cortar. Estar num outro relacionamento que ele quer mudar a direção. Porque ele pensa muito em comunicar com vocês. Talvez se mantenha lá nesse relacionamento por motivos de conforto a nível material e financeiro. Mas que ele quer cortar, porque o que ele vibra relativamente a vocês é uma união. Ou então, se não for propriamente com outra pessoa, pode ser que ele esteja inserido numa outra estrutura familiar, de vários níveis, com pai, com mãe, com irmãos, com outro tipo de família, não é? E que provoca aqui alguma confusão que não agregue para contribuir para a vossa união. Podemos ter aqui influência, não é? De outras pessoas. Portanto, saibam adaptar para o que fizer mais sentido. Mas é alguém que pensa sim em encontrar-se com vocês, em cortar as situações de instabilidade, de idas e vindas e que está em busca de uma orientação, não é? Para a pessoa poder encontrar essa orientação, para poder firmar aí uma maior estabilidade ao vosso lado, é natural que tenha que se desprender de algum tipo de
padrão, algum tipo de crença muito enraizado que ele já traga consigo desde novo, não é? Que já tenha sido incutido na educação dele ou dela e que tenha de alguma forma de evoluir nesse sentido, não é? De dar um saltinho à frente a nível de maturidade para encarar os assuntos, para encarar as relações. Podemos ter aqui preconceito. Se for alguém que esteja num outro relacionamento, poderá haver aqui aquela questão de o que é que os outros vão pensar, não é? Se eu cortar este relacionamento, que já trago comigo há uma data de tempo, o que é que os outros vão pensar? O que é que o resto da minha família vai dizer? Claro que não é para todo mundo, mas o Papa traz-me aquela inflexibilidade da parte mais tradicional e que traz englobado o preconceito. Tá bom? Se houver algum tipo de diferença social, diferença de idade, serem do mesmo sexo, alguma coisa que interfira diretamente com a moralidade, a pessoa pode ter aí um preconceito para cortar, para superar, tá bom? Vamos ver que mais, quais verdades é que podemos, que a espiritualidade pode revelar relativamente a essa pessoa em relação a vocês consoantes. Então temos um 8 de ouros, a temperança, o 2 de ouros, o 10 de paus, o 7 de ouros, os enamorados, o 2 de espadas e o 6 de espadas. Está aqui muito forte o naipe de ouros. Está aqui muito forte a pessoa estar dividida entre duas situações e não saber o que fazer neste momento, porque está à espera de uma colheita. Está à espera de uma garantia em termos de conforto que diz respeito à parte material e financeira. Pode ser, as duas situações pode ser entre vocês e um outro relacionamento, entre vocês e uma outra estrutura familiar, entre vocês e uma outra estrutura a nível profissional. Adaptem ao que fizer mais sentido. Mas eu vejo que a situação é de alguém que ao longo do tempo tem vindo a fazer malabarismo com duas situações. Ou seja, a pessoa tem sentimento por vocês, a pessoa vibra dentro do eu interior dele ou dela uma união com vocês, é alguém que quer isso, mas que vai ser a longo prazo. Essas mudanças vêm com o tempo, porque é uma pessoa, está aqui muito forte, não é? Que está em busca da sua estabilidade. Poderia ter sido alguém que ficou a perder no sentido material e que tenha de recuperar uma estabilidade, ou alguém que, para fazer o corte da estrutura onde está inserido neste momento, que está muito forte, que seja uma estrutura familiar, ele, em primeiro lugar, tem que se precaver na matéria do financeiro. Ou então, se foi alguém que priorizou lá atrás a prosperidade material, objetivos financeiros em prol do vosso relacionamento e que por esse motivo se acovardou para viver esse amor, é alguém que traz isso como um peso às costas e que tem um peso na consciência. Porque a pessoa não se conseguiu desconectar porque tem conexão espiritual. Então foi alguém que não foi moderado. E é alguém que neste momento presente ele quer resolver, ele quer esta união, mas ele não sabe o que fazer. Porque ainda não está pronto no sentido que temos aqui cartinhas lentas. A pessoa ainda pode estar à espera de resolver algo a título financeiro, ainda pode estar à espera de uma colheita, ou resolver o facto, não é? Se ele cortar com a estrutura onde está inserido, ele não quer vir com o pé descalço, não é? Ele quer vir com algumas garantias a nível material e financeiro.
Pode ser alguém que se dedica muito no dia a dia a trabalhar numa recuperação material. Temos aqui uma preocupação a nível de finanças englobada, tá bom? E se foi alguém que escolheu um outro caminho em detrimento do vosso relacionamento, é alguém que hoje em dia, com o tempo, está a encontrar aqui uma moderação na forma de pensar, que vai começar a pensar de uma forma mais sábia e a conseguir distinguir aquilo que tem realmente mais valor para ele. Então, será que o dinheiro, a estrutura material é tudo na vida? Será que compensa perder um amor verdadeiro em prol da estrutura material? Se foi alguém que escolheu outra pessoa ou outra situação em prol de vocês consoantes, então temos aqui a questão da comparação. Eu escolhi isto, mas eu pensei que conseguia seguir este caminho, mas não me consigo desconectar da pessoa que deixei ficar lá atrás. Então eu duvido da decisão que eu tomei. Eu questiono se eu realmente soube escolher de uma forma positiva para mim próprio. Eu tenho dúvidas, não é? Até pode esbarrar aqui num arrependimento. Porque a situação onde a pessoa se colocou não está fácil neste momento de resolver. Não é? Temos aqui uma lua, a imagem de uma lua, a instabilidade, a pessoa a querer sair, a querer, da mesma maneira que se afastou, a querer aproximar-se de vocês, consoantes, mas neste momento está impossibilitado. Porque, em primeiro lugar, tem que arranjar um equilíbrio. Tem que cortar o desequilíbrio, a instabilidade que existe. E tem que se firmar no sentido da estrutura material, não é? Lá no passado, se vocês consoantes acham que a pessoa já vos esqueceu completamente, não é verdade. A pessoa tem aqui uma conexão. Podemos até ter, em certa medida, um arrependimento, não é? Por ter sido uma pessoa, se calhar, marrenta, teimosa, que insistiu em determinadas situações que acabam por não acrescentar na sua vida, que foi demasiado racional e egocêntrico. Mas saibam que a sementinha que vocês plantaram tem vindo a germinar com o tempo no coração dessa pessoa. Foi alguém muito individualista, mas que no tempo certo vocês vão ter aqui a oportunidade de colheita, porque o que ele quer, ou ela, é finalizar esta fase desgastante que já está a ser pesada na sua vida. E é alguém que acarreta consigo um peso às costas, um peso na consciência, ou por falta de atitude, ou por ter escolhido algo que hoje em dia quebrou a cara, já viu que não era o caminho ideal, que se desequilibrou, não é? Que se desestruturou e que está a tentar arranjar solução para poder, não é? Voltar a aproximar-se de vocês e poder oferecer algum tipo de estabilidade e de segurança. Pelo menos é isso que a alma dessa pessoa vibra. No entanto, eu vejo energia de lentidão, tá bom? Alguém lento, alguém que não resolve as coisas de uma maneira rápida, alguém que talvez não dependa apenas dele ou dela a resolução das situações, alguém que tem uma falta de autoconfiança nele próprio e que pode ter um medo de tomar uma decisão. É alguém que precisa tomar uma decisão, resolver e que tem medo, não é? Do que virá depois. Tem medo daquilo que poderá perder, principalmente a nível de estrutura material. Amor não correspondido, não é? Vocês ficaram com a sensação que a pessoa não ama. Vocês ficaram com a sensação, devido ao comportamento egoísta que ele teve, uma pessoa materialista, não é? Uma pessoa dura na queda, que não é muito emocional, é muito racional. Vocês ficaram com a sensação que a pessoa seguiu o caminho, colocou-vos de parte e que não tem qualquer tipo de sentimento.
É uma pessoa dura na queda, que trata, não é, da parte sentimental com muita dureza. E aqui o conselho é deixá-lo estar, é não correrem atrás, ok? Porque esta pessoa tem uma lição para aprender dos próprios comportamentos, da própria forma rígida de pensar e de levar as decisões. Deixem esta pessoa quebrar a cara por ela mesma, porque ele vai aprender por ele próprio ou por ela própria. E depois, quando finalmente se aproximar de uma forma gradual, ele vem um pouco mais amaciado, porque temos aqui a carta da lua de mel que me remete ao lado das emoções, ao lado do amor, não é? A pessoa a permitir-se, em alguma medida, deixar vir à tona o sentimento. E a pessoa pode ter uma grande resistência em demonstrar sentimento, mas deixem-no estar, não corram atrás. A pessoa é lenta, deixem levar o tempo que for, porque a pessoa vai aprender com a própria quebra de cara. Vai aprender com ele próprio, ok? Esta situação exige confiança e fé, porque dá a sensação que nada mais vai desenvolver. Muitos de vocês já nem acreditam que esta pessoa um dia ainda vai ter algum tipo de comportamento, olhando à conotação egoísta que ele teve perante vocês consulentes. Mas essa conotação egoísta esconde uma falta de confiança nele próprio. E ele aqui tem que se sentir mais pronto, mais confiante nas suas capacidades, de que é merecedor de viver o amor. Porque a própria dureza da pessoa esconde uma insegurança muito grande a nível interior e até mesmo uma falta de autoestima. E é alguém que, à medida que o tempo passa, o peso na consciência vai começar a pesar mais. E a pessoa vai chegar a um ponto que, para conseguir manter o equilíbrio, ele vai exigir dele próprio ser mais moderado com ele mesmo, incluindo entre a parte racional e a parte emocional, para ele poder ter mais confiança, para agir de acordo com aquilo que ele sente. E então, a partir daí, ele vai se aproximar de uma forma gradual. Não é alguém que vai agir impulsivamente da noite para o dia, mas de uma forma gradual vocês vão ter a oportunidade de ver essa pessoa a aproximar-se. É uma situação que exige fé, confiança na espiritualidade e confiança de que no fim tudo acaba bem. No entanto, é alguém que tem uma tendência grande de lidar com os sentimentos de uma forma muito crua e que vos pode magoar em sentido emocional. É uma pessoa lenta, deixem-no estar, porque se vocês correrem atrás, vão atrasar o processo de amadurecimento dessa pessoa. Porque ele vai amadurecer ao quebrar a cara com as escolhas que faz, que são escolhas de uma forma de pensar rígida, e só através desse quebrar a cara é que ele vai fazer a comparação e chegar à conclusão daquilo que tem verdadeiramente valor para ele ou para ela. Porque é alguém que tem um sentimento muito forte por vocês, mas é uma pessoa que foi duvidosa, que deixou a desejar e que ficou em cima do muro e que se acovardou para viver essa relação e esse sentimento. Ok? Portanto, espero que a leitura tenha feito sentido. Escrevam aí nos comentários se realmente bateu com o vosso caso. Se é a primeira vez que me assiste e se gostou, não saia sem fazer a inscrição. E para todos, a energia de troca é o like, o comentário e a partilha do vídeo. Um beijinho muito grande para cada um de vocês e até uma próxima tiragem. Fiquem todos bem.